O único que poderia nos julgar escolheu nos amar. De fato, Colossenses 3 diz que nós somos povo escolhido de Deus, santo e amado. Esse é o extraordinário amor de Deus por nós, que levou a fazer por nós a maravilha de nos salvar por intermédio de Cristo Jesus. Em Cristo temos uma nova posição espiritual. Nós morremos junto com Cristo, ressuscitamos com Cristo e seremos glorificados com Cristo. Mas o que Deus fez de bom e maravilhoso por nós inclui Ele ter nos absolvido da culpa e da condenação. Estamos livres para sempre dos nossos pecados passados, presentes e futuros. Não há condenação sobre nós. Mas a obra de Deus em Cristo não se limita a isso. Quando lemos Colossenses 3,12, por exemplo, na Bíblia, a mensagem, encontramos o seguinte texto: portanto, já que vocês foram escolhidos por Deus para uma nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. O que significa dizer que há uma nova forma de nos vestirmos, que agrada a Deus e que Deus exige. Porque foi isso que aconteceu conosco, como lemos anteriormente em Colossenses 3, 8 e 9. Vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo. E então entra esse apelo: vestir-se diferente. Vestir-se como? Vestir Jesus. Isso mesmo, vestir Jesus. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. E a referência que Paulo faz aqui é a roupa nova. E vamos falar um pouquinho de roupa, porque a necessidade humana de roupa vem de tempos antigos. Dizem os estudiosos, no início a ideia era esconder a nudez e também se proteger. A roupa protege do frio, do calor, da chuva, de pedras, de espinhos. Mas junto com isso, a roupa também adquiriu o conceito de moda. A palavra moda, no latim, é modus, que significa costume, maneira, comportamento, estilo. É muito mais do que pudor, esconder a nudez, ou proteção. Roupa se tornou uma forma de expressar alguma coisa, de me manifestar, de me comunicar, de dizer algo. Vamos dar alguns exemplos disso na história. Por exemplo, no Egito Antigo, a roupa e a identidade estavam muito interligados. Para os faraós, que apesar de se vestirem de maneira simples, para mostrar a sua autoridade, eles também usavam um falso cavanhaque. Você já deve ter visto esta imagem, que representava o poder de um faraó. Conta-se que o rei Luís XIV, na França, foi o rei do exagero nas vestimentas. Ele usava roupas extravagantes para enfatizar a superioridade francesa. Inclusive, junto dele surgiram aquelas armações nos vestidos das mulheres para dar um volume exagerado às suas saias. Os historiadores dizem que era quase impossível duas mulheres francesas ocuparem o mesmo sofá devido ao volume das armações das roupas delas. Na época da Renascença, foi um período em que os homens e mulheres queriam evidenciar suas características dos seus corpos. Então os homens usavam roupas que alargavam os ombros, as mulheres usavam aquelas roupas que afinavam a cintura. Foi quando surgiu o corpete. A ideia era enfatizar aspectos do corpo físico. Já na época da Primeira Guerra Mundial, bem mais recentemente, o luto levou as mulheres a adotarem um padrão de roupa com tons bem sóbrios. Isso levou também muitas mulheres a adotarem o uso de roupas práticas e confortáveis, porque elas tiveram que começar a trabalhar. Inclusive o efeito disso, a famosa Coco Chanel, em 1919, lançou o famoso Black Dress, um vestido preto de crepe com mangas e compridas bem justas e uma roupa bem minimalista, bem simples. Mais recentemente, nos anos 60, houve uma quebra de padrões, a adoção à liberdade de escolha, desprender-se de comportamentos tradicionais e adotar um novo estilo. E tudo que lembrava o autoritarismo dos anos de guerra foi deixado de lado. Nós temos Elvis Presley se vestindo, por exemplo, da maneira como se vestia. Depois dele veio o movimento hippie
que se opunha à guerra do Vietnã, era favorável à natureza, inclusive ao uso de drogas e ervas, um movimento contracultural, e as roupas comunicavam aquilo, fibras naturais, aquele estilo mais despojado. No ano 76, oficialmente, surgiu a roupa do punk rock, aquela roupa de indignação, aquela roupa de expressão forte, roupas de caráter agressivo. Você sabe que uma mulher muito querida no mundo todo e muito famosa adere a roupas e principalmente a chapéus para dizer alguma coisa. Estamos falando da rainha Elizabeth. Inclusive, com seus chapéus famosos, ela chegou a adotar uma lei obrigando mulheres a usarem chapéu em público nos dias de domingo e nos dias de feriado, sob pena de pagarem multas se não usassem. Quando chegamos no ano 2020, 2021, qual acessório que entrou na moda por força das circunstâncias? As máscaras. E surgiram máscaras não somente para proteção respiratória, mas também para adorno. Então as máscaras adotaram vários formatos e coloridos e estampas. Roupa é isso, roupa é modus, é costume, é maneira, é comportamento. O apóstolo Paulo vem e diz assim: agora adotem uma roupa nova de expressão, de manifestação, de comunicação de Cristo. Vistam-se Jesus. É por isso que ele se refere a virtudes espirituais que o próprio Cristo utilizou. Por isso que ele diz no versículo 12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, vistam-se de uma maneira nova. Porque crer no Evangelho de Jesus leva a vestir o Evangelho de Jesus. E não vestir essas roupas indica que talvez não tenha crido genuinamente. Uma pessoa que não tem essas virtudes das quais Paulo fala, talvez ela apenas aderiu a uma religião, mas não se converteu de verdade. Talvez está numa igreja certa, buscando Jesus certo, mas apenas em busca de autoajuda. Talvez apenas faça parte de um clube legal que ela gosta, se sente bem, ou está apenas mantendo uma tradição de família. Mas o fato é que quando uma pessoa crê em Jesus de verdade, ela veste Jesus. O versículo 12 diz que ela se reveste de profunda compaixão, como já vimos em mensagens anteriores. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Profunda compaixão, lançar o coração na miséria do outro. Bondade, agir pelo bem do outro tanto quanto eu busco o meu próprio bem. Humildade, uma atitude correta de si para si mesmo. De si mesmo para com Deus e para com os outros. A mansidão é manter o poder, os privilégios, os direitos sob controle. É como um cavalo que tem toda uma força que precisa ser domada para que seja útil. Assim é a mansidão na nossa vida. E a paciência, que é aquele espírito, é aquela atitude de jamais perder as estribeiras, seja com situações difíceis, seja com pessoas difíceis. O apóstolo Paulo segue com mais 3 peças do vestuário de Cristo. No versículo 13, ele diz: suportem-se uns aos outros. Depois ele diz: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E no versículo 14 ele vai dizer: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A 6ª peça de roupa desse texto é suportar-se uns aos outros. O que significa isso? Conta-se a história de uma menina chinesa, adolescente, carregando nas costas um pequeno, um garoto de 2 anos de idade. E alguém viu aquilo e se compadeceu, vendo ela vergada com o peso da carga, e perguntou a ela: garota, você não acha que é pesado demais carregar esse menino? A menina respondeu assim: não, Senhor, não pesa. Ele é meu irmão. Romanos diz: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15:1. Essa é a roupa que somos convidados a usar. Não um terno, uma saia, não deixar de fazer tatuagem ou piercing, não. É a roupa de carregar os outros. A atitude de fortalecer quem está fraco, consolar quem está triste, encorajar quem está com problema, levantar quem está
caído. Sabe? Suportar envolve uma tolerância também, uma tolerância mútua. Considerar ser sensível às fraquezas e defeitos dos outros. Todos nós somos especialistas em aborrecer outras pessoas. Todos nós temos algo que os outros precisam suportar. De um jeito ou de outro, todo mundo é chato. E essa é uma boa razão pela qual devemos tolerar as chatices dos outros naquilo que eles nos desagradam. Porque nós precisamos da mesma boa ação dos outros que nós devemos mostrar para eles. Sermos compreensivos, tentarmos sempre entender o lado do outro. A tolerância, o suportar, é uma virtude indispensável em qualquer agrupamento humano, seja o agrupamento familiar, seja o agrupamento da igreja, numa empresa, numa escola, no futebol. O agrupamento humano exige que nós tenhamos tolerância uns pelos outros, porque onde há ajuntamento humano, haverá desapontamento e desgosto. Por exemplo, pegue o mais estreito dos ajuntamentos humanos, o casamento, hoje em dia. O casamento, hoje em dia, ele começa com duas pessoas se aproveitando uma da outra. O casamento começa, hoje em dia, com atração física, curtição, sexo, encanto, expectativas. E em pouco tempo, a maioria dos casamentos se torna duas pessoas que agora fazem exigências, que disputam uma com a outra, que atacam uma a outra, apontando seus defeitos, e que não suportam mais um ao outro como a menina suportava o irmão. Se preocupam apenas em atacar, apontar as falhas e acabam se separando. É só você pesquisar no Google. A duração média do casamento caiu de 17 anos e meio para 13 anos nos últimos 10 anos. Um casamento hoje, em média, dura 13 anos e boa parte deles dura de 5 a 7 anos. Por quê? Porque não estamos mais usando essa roupa de ser apoio do outro, de ser escora para o outro, de levar com prazer a carga do outro suportando as suas falhas e faltas. A sétima peça de roupa encontra-se no versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz: perdoem-se as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. A palavra perdão é muito mal compreendida. No grego é charizomai. Significa fazer algo bom de graça pelo outro. Fazer algo que conforta o outro, que agrada. Fazer um favor a alguém. Ser generoso, ser bom, ser benevolente. Dar gratuitamente, livremente entregar. Por isso se chama perdão. Porque não é agradar quem me agrada. É fazer o bem. É respeitar, honrar, ser parceiro, apoiar a pessoa que me incomoda, que me irrita e que me faz o mal. Perdão é a decisão de não lançar na conta do outro o mal que ele fez contra mim. Perdão é não cobrar uma dívida. É lançar uma ofensa ou ofensas seguidas e diárias nas profundezas do mar e não voltar lá com uma varinha de pesca para pegar de volta. Perdão é desfazer a culpa como a neblina se desfaz e desaparece. A nossa referência de perdão é o perdão que Cristo nos concedeu. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, diz Paulo. E como o Senhor nos perdoou? Ele vê todas as nossas faltas e decide não colocá-las na nossa conta. Ele enxerga todos os nossos pecados e não coloca nenhum deles na nossa ficha criminal. A nossa ficha criminal é zerada. Deus nos trata como se não tivéssemos feito nenhum mal contra Ele, contra a sua palavra. Nós encontramos aqui nesse versículo razões para perdoar. Porque Paulo diz: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. A primeira razão para você perdoar, para você usar essa roupa do perdão, é porque Deus manda perdoar. Aqui nós temos uma ordem para realizar uma ação.
perdoar quem nos ofender, estarmos prontos para perdoar as injúrias. Segunda razão é porque nós temos queixas uns contra os outros. Nós temos censuras, temos ofensas, temos reclamações. Nós temos que prestar atenção no fato de que nós mesmos fazemos o mal contra os outros também. Nós nos decepcionamos mutuamente. Inclusive, mais dor é causada por pessoas do que por circunstâncias ao longo da vida. Certa vez eu ouvi uma médica que tratava pacientes em estado terminal, com tratamento paliativo, e ela disse que no leito de morte, as maiores dores têm a ver com relacionamentos quebrados que foram deixados na vida. Problema com o filho, problema com o cônjuge, problema com o amigo, pessoas solitárias, sofrendo mais com isso do que por conta de dificuldades físicas, financeiras ou de qualquer natureza. É fato que no mundo caído, repleto de pessoas com corações corrompidos, sempre haverá queixas uns contra os outros, como Paulo diz aqui nesse texto. Mesmo entre salvos, você deve se lembrar que uma contenda, uma diferença, uma discussão separou Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, também com Pedro, entrou em conflito, em atrito. E essas pessoas, esses servos de Deus, se reconciliaram, se perdoaram um ao outro. O nosso dever é perdoar uns aos outros. Nós temos o dever de não guardar rancor, mas aguentar a afronta, deixar a afronta passar. E isso tem que ser mútuo, bilateral e não apenas de um lado só. Nós podemos dizer que o perdão é como uma faxina que a gente tem que fazer regularmente na nossa casa, porque ela fica limpinha, mas logo em seguida está suja de novo. Os relacionamentos são assim, dia após dia a sujeira entra e é preciso fazer essa limpeza, essa asepsia, não só do relacionamento, mas também da mente e do coração. A cura regular das feridas, das ofensas causadas no dia a dia. Certa vez uma mulher obcecada por limpeza estava lutando com dificuldades no seu casamento e recebeu uma orientação inusitada do seu pastor. Ela disse assim: pastor, não aguento mais o meu casamento. E o pastor disse a ela: olha, o seu casamento precisa de limpeza. A mesma faxina que você faz na sua casa, você também precisa fazer no seu relacionamento. Aquela mulher entendeu aquilo e começou a limpar-se diariamente das ofensas sofridas, começou a limpar-se também das ofensas que ela causava, decidindo perdoar. O casamento virou um brinco. A casa ficou um pouquinho mais suja e bagunçada, mas o seu casamento melhorou bastante. Temos que perdoar porque temos queixas uns contra os outros. A terceira razão pela qual devemos nos perdoar é muito forte. É a principal de todas. É porque o Senhor nos perdoou assim. Ele cancelou toda a nossa dívida. Nós estamos quites com Deus, em dia com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Ele absolveu completamente, definitivamente, todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Ele nos declarou justos. Estamos livres de condenação. E quando consideramos a riqueza disso, temos então um excelente motivo para perdoarmos uns aos outros. Porque Paulo nos chama e diz: perdoem do mesmo jeito que Cristo perdoou. Pense bem, agora, nesse exato momento, o que você e eu merecíamos de Deus? Castigo eterno, ira, condenação. Mas o que temos recebido de Deus? Amor, afeto, salvação, proteção, esperança, bênçãos, o pão de cada dia. Com base em quê? No nosso mérito? De maneira alguma. Com base no perdão divino. É por isso que Jesus diz em Mateus 6, mas eu lhes digo, versículo 44, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. E aí Jesus fala de Deus e diz que o Pai que está nos céus faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. E lá na frente, no verso 48, Jesus diz: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês.
Quem recebe perdão, canaliza perdão. O perdão divino é sempre maior que o perdão que nós devemos uns aos outros. Não importa a ofensa que você sofra, se você perdoar, será um perdão muito menor do que o perdão que Deus já te deu. Ah, meu marido faz tal coisa, é muito difícil perdoar. O perdão de Deus é maior. Ah, meu filho é um ingrato, não consigo esquecer. O perdão de Deus é maior do que qualquer pecado que o seu filho tenha cometido contra você e o perdão que você deve a ele. Você conhece a parábola do credor incompassivo? Ele foi perdoado em 10.000 talentos pelo seu patrão. Depois veio um funcionário dele que devia 100 denários. Ele não quis perdoar, de jeito nenhum. Nessa parábola, a proporção em moedas seria assim. O credor devia 6 milhões de moedas. 6 milhões. Ele jamais poderia pagar aquilo. Ele foi perdoado. Veio um funcionário dele que devia, na proporção, uma única moeda. 6 milhões para uma. Ele não perdoou. Nenhum perdão oferecido por nós sequer chega perto do perdão que nós já recebemos de Deus. E sabe, pensando em moeda, nós podemos dizer que não perdoar é sonegar perdão. É acobertar perdão recebido. Você sabe o que é sonegação, né? É ocultar alguma coisa, deixando de mencionar ou de descrever, nos casos que a lei exige que eu mencione ou descreva, né? Sonegação é negar que eu possuo uma casa, negar que eu ganhei X reais por mês para a Receita Federal. No campo espiritual, sonegar é negar o perdão que eu recebi de Deus, acobertá-lo, escondê-lo, e então eu me vingo, eu fico magoado, eu xingo de volta, eu me afasto, eu estou esquecendo e ignorando os 6 a 6 milhões de moedas que Deus me perdoou em Cristo Jesus. Deus nos perdoa de forma completa, esquece os nossos pecados, e não é por amnésia, não. Deus não esquece no sentido de sumir da sua mente, Ele esquece em termos de decisão de não jogar na nossa cara o mal que fizemos contra Ele. Ele não cobra a dívida daquilo que já foi pago na cruz. Ele lança as ofensas nas profundezas do mar. Ele desfaz as nossas ofensas como neblina. É assim que devemos perdoar uns aos outros, essa é a roupa que devemos usar. Há um tremendo prejuízo da falta de perdão. É importante que você considere isso. Na verdade, o prejuízo de não perdoar é maior do que o prejuízo da ofensa que está me machucando. É muito difícil perdoar quem nos fere. Claro, C.S. Lewis disse que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Sim, mas não temos outra opção melhor. Sabe por quê? Porque ou perdoamos ou ficamos doentes. Quando não perdoamos, a nossa vida vira um inferno. A pessoa que não perdoa, ela se torna escrava do seu desafeto. A mágoa contra outra pessoa se torna um cativeiro de ódio. Quando eu não perdoo alguém, eu me viro escravo desse que me ofendeu. E eu fico o tempo todo com este meu ofensor me incomodando, num ciclo infinito de retorno da ofensa. Então, quando eu sento para comer, o meu ofensor estará comigo. Mesmo que ele esteja distante, ele tira meu apetite. Quando eu deito para dormir, o meu ofensor me tira o sono. Mesmo que ele esteja distante, eu não consigo descansar. Quando eu viajo para um lazer, para um entretenimento, o meu ofensor vai comigo e azeda todo o meu passeio e me deixa amargurado. Perdoar é uma questão de bom senso. É ficar livre de toda essa ofensa e ficar livre desse ofensor e ficar livre dessa mágoa. Porque a falta de perdão adoece a nossa alma, mas também adoece a nossa fé. Esfria a nossa comunhão com Deus, afeta a nossa adoração a Deus, rouba a nossa alegria interior, impede que nós trabalhemos no reino de Deus, ficamos sem vontade de ir para a igreja, ficamos sem vontade de servir ao Senhor, ficamos adoecidos também espiritualmente. Vamos para a 8ª peça de roupa, última, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Paulo está dizendo assim, por cima de todas essas 7 roupas, a mais importante de todas,
a mais importante das virtudes. A peça de roupa que funciona como um cinto, como um sobretudo. Ela que mantém todas as outras virtudes presas e unidas a nós. É o amor. É pelo amor que perdoamos, é o amor que nos faz suportar, é o amor que nos torna humildes, é o amor que nos faz compassivos, que nos faz bondosos, que faz com que sejamos mansos e tenhamos paciência. É como se Paulo estivesse dizendo assim: não interessa as outras roupas que vocês vistam, acima de todas, se vistam do amor. O amor é a roupa básica, o amor é a roupa para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com o amor. Ele diz que o amor é o elo perfeito. Elo perfeito significa vínculo, significa aquilo que amarra, atadura, laço. Sabe os ligamentos que unem os membros do corpo humano? Isso é o amor para com as virtudes cristãs. O amor une a todos em perfeita harmonia. É o amor também que une não somente as virtudes cristãs, mas as pessoas, os relacionamentos. É o amor que une tudo. O amor é o único cimento que preserva os relacionamentos saudáveis. Porque ele é o ágape. Amor aqui é ágape. Não é gostar do outro, não é sentir paixão pelo outro. Amor aqui é desprendimento, decisão sacrificial, incondicional de fazer o bem e pronto, e ponto final. Esse amor não é criado, produzido por nós. Esse amor é sobrenaturalmente derramado no coração do crente em Jesus. Esse amor é espiritual, divino, extraordinário. Cristo é a fonte. E Cristo é a manifestação perfeita. Nós recebemos esse amor pela fé em Cristo Jesus, quando entendemos o quanto Ele nos amou. E por meio do Espírito Santo, Ele enche o nosso coração. E aí nós somos capacitados a exercer esse amor para com os outros também. Queria que você pensasse que essa deve ser a roupa que você vai usar o tempo todo. O seu manto, o seu sobretudo, a marca registrada que distingue você. O amor é o que há de mais importante na vida do cristão. O amor é a evidência decisiva de que eu conheço Jesus. Amar o outro é a prova final de que eu sou maduro na fé. Amar é a melhor forma de pregar o Evangelho. O amor é o melhor remédio para todas as doenças de relacionamento. Doutrina certa sem amor é religião fria e detestável. Uma vida santa sem amor é hipocrisia da pior espécie. Fazer boas obras sem amor é só um exibicionismo egoísta. Trabalhar sem amar é um fardo irritante e cansativo. O culto sem amor é só uma liturgia, um formalismo enfadonho, cansativo, chato. Repreender outra pessoa sem amor é fazer crítica destrutiva que só afeta e estraga. Evangelizar sem amar é querer doutrinar os outros de maneira chata. Nós temos que usar o amor em todas as horas e em todas as ocasiões. O apelo final dessa mensagem é para você vestir Jesus. A maioria de nós se preocupa com que roupa vai sair, que roupa vai usar, não é verdade? Por quê? Porque os outros vão nos ver, porque queremos impressionar, porque queremos causar alguma impressão. Então, quero terminar esse tempo mencionando de novo o alerta do apóstolo Paulo. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, queremos usar essas roupas todas em nossa vida diária. As roupas que Cristo usou, as virtudes de relacionamento que abençoam os outros, que perdoam os outros, que nos fazem mansos, humildes, pacientes, que nos levam a suportar e carregar os outros, perdoar as faltas que os outros cometem contra nós e nos fazem amar os outros como Cristo nos amou. Dá-nos graça para usar estas roupas pelo poder do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém.